Aqui, ó Deus, abençoados por tua presença, por tua palavra. Muito obrigado pela vida e pela vinda dos meus. Uma série de toda quarta-feira ler o Salmo. Se não der para ler o Salmo todo, dividir em duas partes. Então vai ter vez que talvez eu não esteja dirigindo o culto, você já fique à vontade, porque Deus colocou isso no meu coração de a gente ler o livro de Salmo. Toda quarta-feira. Livro de Salmo. Então a gente vai começar hoje pelo início, né? Pelo capítulo 1. Nós vamos ler. Queria que você acompanhasse, depois que você repetisse o versículo 2 e o versículo 3. Então vou ler todo ele, vocês vão repetir. Versículo 2 e o versículo 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Repita, por favor, o versículo 2 e o versículo 3. Louvado seja Deus, vamos adorar o Senhor. Ministério de Louvor está com a oportunidade, 2 louvores agora, nesse momento. Logo após, a banda também vai estar com a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite. Boa noite, queridos, na graça e na paz, amém? Vamos estar nos colocando de pé, adorando ao Senhor, nosso Deus, com alegria, declarando que Ele é precioso, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos, que Ele é o nosso bom tesouro, aquilo que nós precisávamos encontrar. E depois de encontrarmos o Senhor Jesus, nada mais nos faz falta, amém? Vamos adorar o Senhor nessa hora. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus.
a tua voz. Fala conosco, Pai. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado,
meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ei. A paz do Senhor, irmãos. Depois de um longo tempo, pela graça do Senhor, nós vamos conseguir estar agora louvando ao Senhor. E é uma música bastante agitada. Talvez os irmãos nem entendam a letra de tão rápida que é. Se os irmãos não estão acostumados com música agitada, talvez fique assim, meu Deus, o que está dizendo? Que é muito rápida. Mas eu convido os irmãos. Nem sei se eu botei a letra ali. Não tem, nem tem letra, olha só a magia dessa música, né? Enfim, mas eu espero que os irmãos sejam muito abençoados com um pouco que conseguirem entender. E quando vocês quiserem pesquisar, o nome da música é Ninguém Me Encontrará Entre os Fracos, e é uma música com uma letra muito impactante, e eu convido os irmãos, assim que der, ouvir, tá bom? Quer dizer, ouvir além daqui. Enfim.
nem sempre vão querer te aplaudir, nem sempre vão achar você tão popular. Na verdade, muita gente vai te odiar, vão tentar te roubar, matar e destruir. A luz incomoda muita escuridão, os lobos vão tentar sempre te enganar. Mas quem te enviou é muito maior, ninguém terá poder para te derrotar. Nem sempre vão querer te aplaudir, nem sempre vão achar você tão popular. Na verdade, muita gente vai te odiar, vão tentar te roubar, matar e destruir. A luz incomoda muita escuridão, os lobos vão tentar sempre te enganar. Mas quem te enviou é muito maior, ninguém terá poder para te derrotar. Você foi escolhido, não escolheu, para dar frutos que sejam eternos. Há muito campo para semear, pouco tempo para fazer tudo acontecer. Sua missão não será pequena, sua luta será contra todo o mal. Longe da mediocridade, ser visões humildes do poder de Deus. Bem-aventurado o que resistir até o fim. Bem-aventurado o que resistir até o fim. Uou! Nunca balançar, nunca recuar, nunca hesitar na cara do inimigo. A vida não se engana e não é uma de rosa, mas a vitória é certa, a vitória é nossa. Permaneçam firmes em Jesus, firmes na fé. Permaneçam firmes em Jesus, firmes na fé. Ninguém me encontrará entre os fracos. Bem-aventurado o que resistir até o fim. Bem-aventurado o que resistir até o fim. Uou! Obrigada, irmãos. Isso aí é nós? Que bênção, Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue usando vocês. É isso aí, para a glória do Senhor. Vou chamar o nosso irmão Renato, vai estar também adorando o Senhor. Mas nesse momento você também vai ter oportunidade, parabéns à banda, né? Você vai ter oportunidade também de ofertar, entregar seu dízimo na casa do Senhor nessa noite também, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. É verdade, às vezes, esse hino que eu vou cantar agora fala, né, do santuário, né? E o que os jovens cantaram aqui é bem diferente do meu louvor, até o ritmo, mas eu gostei muito pela letra, porque o cristão, às vezes, só vê o lado, né, maravilhoso, com certeza é maravilhoso servir ao Senhor, mas tem uns desafios também, como foi falado aqui, né? O desafio de ser cristão, de você tomar posição, ainda mais na época de hoje. E esse louvor que eu vou cantar agora, louvado seja Deus, fala, né, do santuário, né, que nós somos santuários do Senhor. O templo é muito bom, mas o Senhor conta com cada um de nós para ser um santuário do Senhor, amém? Pode saltar. Se os irmãos souberem, pode me acompanhar, um hino antigo, mas abençoado. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em seu louvor. Faz de mim
santuário em teu louvor, pois só tu, Senhor, trouxeste a salvação e a vida a cada um de nós. Purifica o meu coração e eu sei que estou seguro em suas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, da tentação e transforma o meu viver, o meu ser, pois só tu, Senhor, és o meu espírito. Transforma-me com teu poder, faz de mim, Senhor, santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, de nós, santuário puro, santo e verdadeiro, e com graça. Envolve a tua igreja, Pai, com graça. Serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor, santuário para ti, santuário para seu louvor. Aleluia, Senhor, procura adoradores. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glorificado seja Deus. Vamos ter um momento de oração? Esse momento. Aqui eu vou chamar a diaconisa Elisângela, vai estar orando, apresentando a Deus a nossa igreja. Vou pedir mais alguém, deixa eu ver aqui. Maria Lúcia, vem cá, Maria Lúcia. Isso. Vai estar orando também. Pedir a diaconisa Elisângela que esteja orando pela nossa igreja, apresentando todas as demandas, aquilo que a igreja tem para realizar, agradecendo também pelos dízimos, pelas ofertas. E já a irmã Maria Lúcia vai estar orando pelos enfermos, da casa do Senhor. Se alguém aqui nessa noite que queira uma oração específica por você, quiser vir aqui à frente, esse é o momento, eu não vou chamar depois. Se você quiser vir aqui logo, se houver alguém. Se não houver, a irmã Maria Lúcia vai estar orando pelos enfermos. Ora pela vida da nossa irmã diaconisa Jussiara, que também pegou essa virose. Nossa irmã Carla também não estava bem. Nossa irmã Conceição, peço para entregar também ela na mão do Senhor, tá bom? E ore pela igreja
e apresenta também o nosso país também. E tudo que a gente está vivendo, que a gente vai viver esse ano. E você que está no banco, se você pudesse, coloca de joelhos, intercede também, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Tu és bom, Senhor, em todo o tempo, ó Deus, tu és fiel, ó Deus. E é por isso, ó Deus, que nós te glorificamos nessa noite, ó Deus, em união. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido, Deus amado, no início desse ano, Deus amado, e até agora, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada evento, por cada realização, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente, Deus. Mas eis aí, Senhor, diante de Ti, Deus amado, a agenda da Tua igreja, Senhor, até o findar desse ano, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome controle, Senhor, direção de cada coisa que ainda, ó Deus, está sendo planejado, Senhor, para ser executado, Deus. Deus, nós temos, ó Deus, congresso dos diáconos, ó Deus. Nós temos ainda, Senhor, eventos da juventude, Deus amado, evento interno, externos, ó Pai. Nós temos ainda, Senhor, muito ainda projetos, ó Deus, ainda, ó Deus, no papel. Mas esperamos, ó Deus, que o Senhor coloque sua boa mão, ó Deus, sobre cada coisa, Deus. Temos aí o jantar dos casados, ó Pai. Temos aí, Deus amado, o curso de casados para sempre, que está sendo executado. Nós te pedimos, ó Deus, que a sua boa mão esteja sobre nós, ó Pai, e que tudo aquilo, ó Deus, que nós temos colocado diante de Ti, Deus amado, em oração, Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, segundo o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus, que venha se cumprir, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome total, Senhor, controle de tudo, ó Deus, dos nossos pensamentos, ó Deus, de nossas ações, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe até mesmo, Senhor, aqueles que vão, ó Deus, se agregar a nós, ó Deus, ao decorrer desse ano. Sabemos, ó Deus, cada casa, Senhor, que vai ser, Deus amado, visitada esse ano, já está nos seus projetos, ó Pai. Ainda que ainda não foi revelado a nós, já está tudo diante dos teus olhos. E por isso nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. E te pedimos, Senhor, conduza-nos, ó Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Dai-nos, ó Deus, discernimento, ó Deus, para cada pessoa que se adentrar neste lar, ó Deus. Dai discernimento, ó Deus, para cada pessoa, ó Deus, que se assentar nesses bancos, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, discernimento, ó Deus, para poder trabalhar com cada um, ó Deus, trazendo, Senhor, as suas bagagens, Deus amado, as suas dificuldades, ó Deus, as suas lutas. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos, Senhor, Deus amado, discernimento, sabedoria, conceda o teu servo pastor, Deus amado, sabedoria, visão, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que ainda tem, ó Deus, para acontecer no decorrer desse ano. Que aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, ó Deus, está oculto, ó Deus, mas o diante de Ti, Senhor, está tudo revelado. Então, nós te glorificamos pela sua boa mão e te pedimos, ó Deus, que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos conduzindo a cada etapa, a cada movimento, ó Deus. Tudo, ó Deus, que for realizado aqui, Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, que a sua boa mão esteja sobre nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida, ó Deus, que tem se ajuntado a nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mande mais e mais, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eis aí os evangelismos, ó Deus, prepara os corações, ó Deus, que vão receber a Tua palavra, Senhor, que seja terreno fértil, ó Deus, que as pessoas venham se agregar a nós, Senhor, através da Tua palavra, ó Deus, que as pessoas olhem, ó Deus, para aqui, para a PIB do Guarani, ó Pai, e vejam que o Seu Santo Espírito está aqui, ó Deus, conosco. Que as pessoas, Deus amado, ouvem falar de nós, ó Pai, e queira, Senhor, se agregar a nós. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, levanta o obreiro, Senhor, para a Tua casa, Deus amado, porque cada vez mais e mais queremos, ó Deus, trabalhar na Tua seara. Então, em nome de Jesus, Pai, Deus, nós também colocamos diante de Ti, Deus amado, o nosso país, Senhor, que vai entrar, Deus amado, em mais um tempo, Senhor, de decisão, ó Deus amado. Oh, Pai, nós não sabemos de nada, nós não contemplamos, Senhor, o coração do homem, nós não passamos por ele, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla cada coração, ó Deus, que tem se levantado, ó Deus, para governar esse país, para governar essa prefeitura, para governar esse povo que é Teu, Pai, não pertence a nenhum homem, pertence a Ti, e nós como povo Teu, Deus amado, ovelhas escolhidas por Ti, nós te pedimos, ó Pai, levanta, Deus amado, um líder sobre nós, um líder, Deus amado, segundo a Tua vontade, Deus amado, um líder com o coração quebrantado, ó Deus, para governar esse povo. Senhor, não permita, ó Deus,
que o mal venha se estabelecer. Não permita, ó Deus, que o mal, Deus amado, tome a liderança. Não permita, ó Deus, que homens com segundos corações, Deus amado, na cobiça, na ganância, ó Deus, venha nos governar. Mas antes o Senhor mesmo levante, Senhor, cada um, ó Deus, para ser líder sobre esta nação, segundo a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Deus, entregamos as eleições, Senhor, desse ano em tuas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor tome a frente de tudo, ó Deus, que vai acontecer. Toma a frente, Senhor, daqueles lugares, ó Pai, onde o teu povo não contempla, onde, Senhor, há ter possibilidade, Senhor, de corrupção. Nós te pedimos que joga tudo por terra, ó Deus, e que seja feita a sua vontade, não a vontade do homem. Deus, nós te damos graça, Senhor, pelo lugar que nós moramos. Te damos graça, Senhor, pelo nosso Brasil. E nós te pedimos, Senhor, nos conduza, ó Pai. Não permita, Senhor, que nada que não for, Senhor, do teu controle venha acontecer, Senhor, em nome santo de Jesus. Também, ó Deus, te colocamos diante de ti, Deus amado, os dízimos, as ofertas, cada irmão, ó Deus, que pôde ofertar. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, ó Deus, que não venha nos faltar nada, Senhor, na mesa dos nossos irmãos, que não venha, Deus amado, faltar o pão de cada dia. Deus, abre portas de emprego para aqueles, ó Deus, que têm buscado em Ti. Deus, nós clamamos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor, Deus, é Deus sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome santo e exaltado de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Deus, por esta noite, te agradecer, Deus, por esse dia, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, meu Deus. Nesse momento, Deus, colocando diante do Senhor, Deus, os enfermos, Senhor, da tua casa, Deus. Pai, peço, Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, venha com a cura sobre esses enfermos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor, Deus, a Jussiara, a Carla, Deus, a Conceição, a Dalto, Senhor, meu Deus. Quero colocar diante do Senhor, Deus, os enfermos daqui, Senhor, meu Deus. Mas também, Deus, quero colocar, Deus, aqueles enfermos, Deus, que estão em um hospital, Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, meu Deus, com teu poder, Senhor, meu Deus. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Senhor, meu Deus. E em nome de Jesus, Deus, clamamos a Ti, Deus, por esses enfermos, Deus. Quero colocar diante do Senhor também o Daniel, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada pela vida dele, Senhor, pela vida do João. Oh, Senhor, pela vida de todos, Senhor, que estão enfermos, Senhor, meu Deus. Contempla, Senhor, meu Deus, também assim, a mim, Senhor, meu Deus, que também, Deus, estou passando por dores, Senhor, meu Deus, na coluna, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Como eu peço, Senhor, Deus, por cada um, Senhor, meu Deus, que tem esse problema de coluna também, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha com sua mão poderosa, Senhor, meu Deus, nos dá a tua paz e a tua segurança, Senhor, meu Deus, porque só o Senhor, Deus, é Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, que liberta, que salva, que transforma vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua proteção, Senhor, pelos teus livramentos, Senhor, meu Deus. Coloco diante do Senhor a tua igreja batista aqui no Guarani, como eu coloco todas as igrejas. Coloco, Deus, cada missionário também diante do Senhor, Deus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, verso de 1 até o verso 17. Quem achou pode dizer amém, ficar em pé em nome de Jesus. Viu como é que eu peguei a igreja? Tem uma galera procurando ainda. Isso. Diz amém. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ai, meu Deus, só a graça. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor. E depois eu quero que os irmãos repitam o versículo 5 e o versículo 7. Tá ok? Então vamos lá. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim,
vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passarão por tal caminho. Nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou ao sacerdote, dizendo: levanta a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então passou diante de Jericó. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Versículo 5 e versículo 7 está com vocês. Mais forte, irmãos. Vai lá, de novo, versículo 5, mais forte. Vocês comeram, não? Estão com fome? Estão com fome do quê? Vamos lá. Bem forte. Versículo 7, bem forte. Se a gente estivesse no Maracanã, a gente gritava. O Flamengo não gritava, não? É não? Quem é flamenguista, né? Até o Ronaldo gritava pro Flamengo. Mas é bom. É bom a gente repetir, porque você vai entender por que eu falei sobre esses dois textos, né? Esses dois versículos. Então, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, ó Deus, com reverência, com temor e tremor,
porque estamos falando da tua palavra, não de nós. Então pedimos que o Senhor use a nossa vida nessa noite e que tudo que falarmos seja para abençoar o teu povo e seja para que o teu povo seja edificado, seja exortado nessa noite, para a tua honra e tua glória. Muito obrigado pela tua palavra lida. Abençoe a nossa vida através dela, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Você sabe dessa história que conta o livro de Josué. Acho que o próximo mensagem é na passagem, na derrubada das muralhas de Jericó. Deus tinha me despertado para esses dois textos. Você acaba lendo de novo, e aí Deus traz à memória alguma palavra, alguma mensagem para a igreja. Vou esperar a nossa diaconisa me abençoar aqui, porque eu fico na correria para lá e para cá, minha irmã, e acabo não bebendo água. E disseram aí que eu sou igual camelo. Bebo água demais. Não? Que benção, obrigado. Então a palavra do Senhor, em Josué capítulo 3, na verdade é um fechar das páginas da era de Moisés para abrir um novo ciclo. Aqui, a partir daqui, encerra-se verdadeiramente a passagem do povo no deserto. Foi o último momento em que se fala agora do deserto. Agora o povo está passando o Jordão para chegar ao quê? Na terra prometida. Você sabe que Deus viu em Josué características para assumir a posição de Moisés. E você sabe que Deus, no capítulo 1, levanta Josué, fala a Josué o que ele tem que fazer. E você sabe que Deus fala para Josué que Josué tinha que ter coragem para avançar. E Deus promete a Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele e que ele faria o povo herdar a terra. Toda aquela geração rebelde, toda aquela geração que andou com Moisés, pereceu. Só a geração de Josué e Calebe vão tomar posse da terra prometida. E quando nós olhamos para isso, Deus sabe e escolhe o líder correto, o líder certo para esse momento. Mas tem algumas coisas que eu quero pensar com você que fez com que Josué tivesse o sucesso de passar pelo Jordão. Há coisas na nossa vida que Deus até promete para nós. Que Deus promete para nós. Mas muitas coisas vai depender da nossa atitude com relação àquilo que ele falou para nós. Você quer ver? Deus colocou Saul como rei. Saul não correspondeu a Deus como deveria ter correspondido. Nós podemos responder a Deus da melhor forma diante daquilo que ele coloca para nós. Você pode estar convicto de que Deus te deu uma direção, Deus te abençoou, Deus te prometeu, mas se você não fizer, não corresponder a Deus, como correspondeu Josué, eu tenho certeza que você fracassará no meio do caminho. E olhando para esse texto, como disse, é uma grande virada.
fechar o tempo do deserto e abrir agora o tempo da conquista. Fechar o deserto e agora abrir o tempo do avançar, do seguir em frente. E aí me faço lembrar do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para o alvo. E coisas que estão no passado tem que ficar onde? Passado. Ah, pastor, Deus abriu o mar vermelho. Experimente algo novo para frente. Se Deus abriu o mar vermelho, Ele pode abrir o mar Jordão. Se Deus deu a Moisés uma liderança e falou para ele que ele ia tirar o povo do Egito, muito bom. O povo saiu do Egito com Moisés, mas agora com Josué o povo vai entrar onde? Na Terra Prometida. Moisés foi o cara do Êxodo. Josué foi o cara do Êxodo. Ai, pastor, o senhor está falando Êxodo e Êxodo? Êxodo quer dizer saída. Êxodo quer dizer entrada. Moisés tira. Josué coloca o povo. Então há um rompimento e há uma mudança. O deserto, nós aprendemos muito. Erramos muito no deserto, aprendemos. Mas morreu o deserto. Agora, o povo tinha que avançar. E quais foram as orientações de Deus para Josué, para que o povo chegasse na terra prometida? Quais foram as orientações? Primeira orientação que Deus deu ao povo, que Deus deu a Josué. Primeiro, sai daí. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim. Sai de Sitim. Às vezes a gente tem que sair de algum lugar. O que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer? Sitim foi a última parte do deserto que o povo passou. O último resquício. Deus falou assim: sai de Sitim. Sitim, eles saíram e caminharam durante 12 dias até chegar à frente do Rio Jordão. Sabe o que eu estou entendendo? Romper. Tem que sair. Pode ficar lá. Deus falou com o povo que ia fazer com que o povo entrasse na terra prometida, numa terra que mana leite e mel. Vai ficar parado? Vai ficar preso? Vai ficar ali no mesmo lugar? Para você ir para a terra prometida, você tem que chegar e tem que sair. Tem que se levantar. A Bíblia diz que o povo se levantou, e você, estudando esse texto, demorou 12 dias para eles chegarem até o Jordão. Ou seja, não vai adiantar nada você ficar no mesmo lugar. Não vai adiantar nada você fazer as mesmas coisas. Você querer permanecer no deserto. Agora a geração que morreu no deserto, a geração que não vai entrar na terra prometida, já se foi. Agora o que Deus está falando é com vocês. Quem vai entrar na terra prometida agora são vocês. É a mesma coisa, é parecido, por exemplo, quando o povo chega no deserto, reclama com Moisés. Moisés, era melhor ter morrido no Egito. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do meio do povo. Prefere ficar no Egito, prefere ficar nas mesmas coisas, prefere ficar do mesmo jeito. A palavra do Senhor me mostra que a Bíblia fala que Deus dá ordem a esse homem para ele pegar e sair. Olha, você vai levar esse povo até a terra prometida.
ser forte e corajoso. Não temas nem te espante. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus falando isso para Josué. Deus deu ordem a Josué. Josué mandou que aqueles espias fossem ver a terra. E quando viram a terra, ele entendeu o que era para fazer. O que Deus estava falando era: levante-se e vai. Vá, sai do lugar. Quando nós falamos, isso aqui é um romper. Rompe-se com o deserto e começa-se uma nova história na vida do povo. A palavra do Senhor diz: vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que o Senhor, os sacerdotes levitas, estão levando a arca do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam o quê? A arca. Saiam do lugar e sigam a arca. O que Deus está falando para Josué e para o povo? Nós precisamos seguir a arca. O que simbolizava a arca? Presença de Deus. Teve uma guerra, uma batalha de Israel contra os amalequitas. Se não me falha a memória, mas acho que é isso aí mesmo. Deuteronômio 14, ou Êxodo 14, se não me falha a memória. Os amalequitas, o povo de Israel queria lutar contra os amalequitas. Aí Moisés falou o seguinte: não vão lutar contra ele. Depois você vê aí se eu estiver citando errado, mas um dos dois é 14. Não vão lutar contra os amalequitas. Fiquem aqui. O povo desobedeceu Moisés e Moisés falou assim: a arca não vai com vocês para a batalha. O povo de Israel foi nessa batalha contra os amalequitas e voltou derrotado. Por quê? Porque a presença de Deus não estava com eles. A arca do Senhor, nós sabemos que foi aquela arca que Deus deu a ordem para construir, revestir de ouro por dentro e por fora, colocar as argolas para que os levitas, para que os sacerdotes carregassem a arca, simbolizava a presença de Deus. Como é que você vai ganhar alguma coisa, avançar pelo Jordão, sem a presença de Deus? Você entendeu? Tem coisa que a gente faz assim, é meio que natural. Por exemplo, uma coisa muito simples. Eu posso pular daqui para baixo. Eu posso até descer. Posso até pular aqui, tentar encostar no teto. Uma coisa que eu consigo. Uma coisa que é natural minha. Deus me deu essa habilidade. Mas uma coisa é certa. Sem a presença de Deus, jamais conseguiria passar o Jordão. Sem a presença de Deus, jamais se conseguiria conduzir o povo. Quando eles chegam aqui, o povo de Israel é contado por 4 milhões de pessoas. O que é isso? Você direcionar esse povo? O que é você governar esse povo? O que é esse povo, você fazer esse povo passar o Rio Jordão? Sem a presença de Deus, é impossível. Você já entendeu? Você vai em algum lugar sem Deus. Mas com a presença de Deus, você pode ir mais longe do que você imagina. Com a presença de Deus, você pode avançar no Jordão. Por isso que Deus falou para ele assim: olha, quando passar os sacerdotes levitas, os levitas sacerdotes, com a arca, vão atrás. Mas aqui, a arca ela tem que estar na frente. A presença do Senhor tem que estar à frente.
É por isso que nós, por exemplo, somos chamados à responsabilidade de orar e colocar Deus à frente de tudo. E aí apresentar tudo a Deus. Senhor, vá na frente. Porque quem é que pode me defender? Porque é quem pode me guardar? Porque quem é que pode lutar, pelejar por mim? Lembra de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20? Josafá, vocês não vão ter que lutar. O Senhor pelejará por vocês. Ou seja, Deus à frente é sinônimo de que Ele lutará por nós e nós estaremos aguardando nele. Confiando em quem? Nas nossas forças? Não. Nas forças do Senhor. No seu poder. Aí a Bíblia vai dizer que o povo, o Senhor manda com que a arca vá à frente. Mas tem algo que me chamou muita atenção nessa peculiaridade aqui da arca. Contudo, deixa uma distância de cerca de 1 quilômetro. Ah, pastor, mandou a arca à frente e agora mandou que a gente fique 1 quilômetro de distância. Por quê? Primeiro que a arca simbolizava a presença de Deus, certo? Por que essa separação de 1 quilômetro? Para que tenhamos reverência pela presença de Deus. Quando Deus dá ordem para que não se aproximasse tanto da arca, era para que tivessem reverência pela presença de Deus. Aí presta atenção numa coisa. A gente às vezes se acostuma muito com o sagrado e despreza o sagrado. A gente se acostuma muito com a presença de Deus. E se de repente a arca balançar, a gente é um dos primeiros a querer botar a mão na arca. E naquele contexto, o que significaria? Morte, fulminado. A gente está muito acostumado, às vezes, com a presença do sagrado e não respeita tanto a presença de Deus, que é o sagrado. O sagrado não é o templo, não são as paredes, não é esse banco, não é nem o lugar. O sagrado é a presença de Deus. Quando Deus fala para o povo de Israel assim, não fiquem tão perto, é para que você saiba que ali tem uma presença magnífica, maravilhosa, e que você tenha que ter uma reverência. Esse é o contexto. Em segundo lugar, por que Deus manda que a arca fique 1 quilômetro de distância? É para que você veja aonde está a presença de Deus. Olha que coisa interessante, Deus é muito maravilhoso. Você está falando de 4 milhões de pessoas avançando e marchando. Se você bota a arca no meio do povo, o que acontece? Quem olha para a arca? Quem consegue ver a arca? Quem consegue enxergar a arca e o direcionamento dela? O povo abafaria a arca e somente quem estivesse à frente ia ver. E o povo de trás? 1 quilômetro de distância significa que você, pelo entendimento, é de que Deus estava dando a oportunidade, não só de os sacerdotes, mas de todo o povo de Israel ver a direção de Deus. Isso que Deus faz conosco hoje. Não são só os sacerdotes que precisam enxergar a presença de Deus, não são só os pastores, é a igreja toda, é o povo. É o povo que precisa saber aonde é que está a presença de Deus, aonde está a presença de Deus e enxergar a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus fala para ele assim, olha, mantenha essa distância, porque ali você vai conseguir enxergar a presença de Deus, a arca, e você vai saber para onde é que ela está te levando. E você vai saber a direção correta. Olha, quando Josué avança nessa empreitada, Deus fala para ele assim, bote a arca da aliança na frente do povo.
bote a arca da aliança na frente e nunca atrás. E nunca no meio. Bota à frente. Porque você vai entender aonde Deus está te conduzindo e vai ver a presença de Deus. Você entendeu isso? A grande pergunta é, nos Jordões da nossa vida, na nossa caminhada, aonde nós temos colocado a presença de Deus? Aonde nós estamos colocando Deus? Será que Deus está à frente? Ou será que somos sempre nós que tomamos a frente e colocamos Deus em último, terceiro, em quarto plano? Como é que nós colocamos hoje Deus na nossa frente? Orando, buscando, falando com Ele, Senhor, vai à frente. Antes que eu tome uma decisão, uma direção, eu quero acertar com a tua vontade, não com a minha vontade. Eu quero que o Senhor me conduza, não que eu conduza o Senhor, porque o Senhor não precisa ser conduzido por ninguém, mas nós é que dependemos da sua presença para ser conduzido. A palavra do Senhor diz que Deus dá essa ordem, coloca a arca e ela vai à frente para te conduzir, para você enxergar o que ela tem para direcionar você. Aí no versículo 5, a palavra do Senhor diz que Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de vocês. Ainda havia uma coisa para o povo fazer. Eles saíram do deserto, estava sendo conduzido pela presença de Deus. E Deus chama esse povo a uma responsabilidade. Santifiquem-se. Santifiquem-se. E é um imperativo, não é uma possibilidade. É uma ordem dada por Josué. Josué era a voz de Deus no meio do povo. E ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que significa isso? Se Deus já está no meio do povo, com a arca, dando a direção, pelejando pelo povo, abençoando o povo, isso significa que agora só depende de quem? Do povo. O Deus é o mesmo. O Deus está no meio. O Deus está presente. A sua presença é notória, a sua presença está ali, a arca está ali, ó, brilhando, falando, Deus está no nosso meio. Aí, o que ele pede do povo? Santifiquem-se. Santifiquem-se. Sabe qual a maior obra que nós fazemos na nossa vida? É nos santificarmos. A gente, às vezes, quer fazer um monte de coisa, mas a maior obra que nós fazemos é nos separarmos. A maior obra que nós fazemos é buscar santidade. A maior obra que nós fazemos é dizer não ao pecado. A maior obra que nós fazemos, irmãos, sabe qual é? É a santificação. Por que a santificação? Porque tudo que a gente for fazer, a gente não depende de nós, a gente depende de Deus. E quando buscamos santificação, mais nos aproximamos daquilo que Deus quer. E mais estamos propícios a Deus nos usar. E mais estamos propícios a sentir a presença de Deus. E mais estamos prontos para avançar. E mais estamos prontos para experimentar as maravilhas de Deus. Deus falou para 4 milhões de pessoas:
santifiquem-se. Se Deus fala isso, será que se Ele falasse para nós hoje, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se depender de você, amanhã vai ter maravilhas do Senhor aqui? Amém? Só ouvi um amém? Se o Senhor fala para nós assim, santifiquem-se, eu sou o mesmo Deus. Antes eu estava na arca, hoje eu estou na presença, estou presente com vocês. Hoje eu moro em vocês. A minha presença é o Espírito Santo. Hoje eu estou aí com você. E aí eu digo para Deus diz para nós: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se depender de você, as maravilhas de Deus vão acontecer? Vai acontecer? São 4 milhões e 4 milhões de responsabilidades. A responsabilidade não é só de Josué. A responsabilidade não é só de Caleb. A responsabilidade é do povo. Se queremos ver maravilhas de Deus, precisamos nos santificar. Por quê? É onde está limpo que Deus habita. É onde está limpo que Deus usa. É onde está limpo que Ele manifesta a sua presença. É onde está limpo que Ele faz maravilhas. Você entendeu? Santifiquem-se. Se depender de você, se depender desse pastor que vos fala, amanhã as maravilhas do Senhor estarão presentes. Amém? Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A santificação precede as maravilhas. A santificação age preparando um povo. A santificação aumenta a expectativa dos milagres de Deus. A santificação aumenta a expectativa das maravilhas de Deus no meio do povo. É impossível o Deus que quer operar, não operar. Vou falar isso, mas você é espiritual para entender. Não operar onde Ele vê santificação, comunhão da presença dEle. Quando você olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, ele enxerga comunhão, enxerga um povo santo, separado. Quando você olha para o povo de Israel, a ordem é dada. Prepare-se. Lembra que eu disse? É o romper com o deserto. Agora é hora de experimentar algo novo. Foi bom com Moisés? Foi. Foi bom passar o mar com Moisés? Foi bom ver o exército de Faraó morrer dentro ali? Não porque a gente queira a morte de ninguém, mas foi bom saber que Deus agiu ali no meio do povo. Foi bom. Mas agora será muito melhor se nós nos santificarmos, se nos prepararmos. É como se Deus estivesse olhando para o céu, falando para eles assim, ó, eu estou aqui, sou mesmo, só depende agora de vocês. Não depende mais de Moisés, não. Depende de vocês. Cada um cortando a sua viga, cada um trabalhando, cada um juntando a sua brasa, cada um trabalhando, aquecendo a sua brasa, para quando unir uma brasa a outra, o fogo aquecer, a presença de Deus se manifestar, os milagres acontecerem, a intervenção poderosa de Deus acontecer no meio do povo, cada um se preparando. Não pense em você que Deus está falando algo utópico, algo que não vai acontecer. Acontece. Se o povo se une, se o povo busca Deus, se o povo se santifica,
Deus entra, opera e faz maravilhas no meio do povo. O que ele prometeu a Salomão? 2 Crônicas 7, 13 até o 15. Ele disse assim: Salomão, vou parafrasear porque talvez eu vá esquecer alguma palavra. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu der ordem aos gafanhotos para que consumam a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu virei, como é que é? Virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, versículo 15. Agora estarão atentos os meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar. O que Deus está falando para o povo? Se converter dos seus maus caminhos é santificação. Perdão a Deus, pedir perdão a Deus, buscar sair do caminho que leva para longe de Deus. Se esse povo se santificar, se esse povo me buscar verdadeiramente, se esse povo fazer a sua parte, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Farei maravilhas amanhã no meio de vocês. Vai tudo depender de nós. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo e depende tudo de nós. A palavra do Senhor diz que quando o povo fez isso, quando o povo ouviu a voz de Deus, no versículo 7, a palavra do Senhor diz que Deus exaltou Josué no meio do povo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês todos os povos que habitam naquela terra. Olha que coisa linda, irmãos. O resultado de obedecer a Deus e de uma busca por santificação. Uma busca por se separar. Primeiro, Deus honrou Josué. Josué assume a direção, a liderança do povo de Israel. A palavra do Senhor diz que Deus iria usar ele, estaria com ele como estava com Moisés. A palavra diz que Deus, naquele momento, engrandeceria Josué diante do povo. O segundo ponto do resultado disso é que quando o povo busca o Senhor, quando o povo obedece o Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus cumpre o que ele promete. Olha só, querido. A promessa tinha sido dada de tomar posse da terra que mana leite e mel. Tomar posse daquela terra que estava separada. E quando o povo de Deus ouve a voz de Deus, coloca Deus na frente, se santifica, Deus cumpre as suas promessas para com o seu povo.
as maravilhas de Deus acontecem. Eu não sei se você tem vontade de ver as coisas de Deus acontecendo aqui nessa igreja. Eu não sei se você tem. Eu tenho essa vontade. Deus me permita um dia, como pastor, pequeno que sou, mero comedor de arroz e feijão, lutador contra o pecado, igualzinho a você. Deus me permita um dia ver alguém, não por causa de mim, mas alguém que esteja orando, ver um paralítico andar. Deus me permita, porque o Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. Deus me permita ver alguém, como já tomei conhecimento, mas Deus me permita alguém declarar aqui na minha frente, falar assim, olha, pastor, o irmão A, o irmão B orou aqui e eu fui curado de câncer na hora. Saí daqui, fui fazer um exame, cheguei lá e o médico disse, olha, você não está mais com câncer. Deus me permita, porque isso só depende de nós. Deus é o mesmo. O povo que precisa buscar, eu que preciso buscar a Deus a um ponto de depender totalmente do seu agir nesse lugar. A palavra do Senhor diz que Deus mostra a Josué, honra Josué e dá a vitória ao povo, porque quando os sacerdotes tocam na água, a água do Jordão se abre, para de jorrar água de cima. Você sabe que época que é isso aqui? Março e abril. Você sabe que época que é isso aqui? Era a época da primavera. E nessa época da primavera aqui, só para você ter uma ideia dessa primavera, que nessa estação é diferente da nossa, nós saímos do verão, estamos entrando aqui no outono. Lá eles estavam entrando na primavera. E a primavera, nesse contexto, era onde mais chovia, é onde mais o rio estava cheio. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se depender de você, vai acontecer maravilhas do Senhor nesse lugar? Se depender de você, acontece maravilhas do Senhor na sua casa? Santifique-se. Coloca Deus na frente. Espere em Deus. Sabe, irmão, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, misericórdia, quantas vezes a gente passa por Ele, quantas vezes a gente não faz o que Deus manda a gente fazer, e é simples. Coloca Deus na frente, santifique-se, busca Deus de todo o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor, como diz em Salmos capítulo 37, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Faça uma entrega por completo, viva para Ele, você vai ver as maravilhas de Deus, como viu o povo. O Jordão parou. A Bíblia diz que eles passam, no meio do caminho a arca para e espera 4 milhões de pessoas passando pelo Jordão. Isso mostra para mim que só depende de mim. Que só depende de mim seguir a direção de Deus, só depende de mim me santificar, só depende de mim estar na presença desse Deus. Tudo que for de maravilha, sinais e prodígios, Ele pode continuar fazendo. Naquele momento, Deus encontrou um coração do povo, um coração só. A Bíblia não cita de ninguém que murmurou. Você entendeu? As pessoas murmuravam no deserto, ficaram no deserto. As pessoas murmuravam no deserto, ficaram. As pessoas que não tinham visão no deserto, lembra dos 10 espias que chegaram para Moisés? Moisés, o povo é grande, a luta vai ser ruim, a gente vai perder. Onde é que ficaram os 10 espias? Ficaram 8. Ficaram 8 espias. Não, foram 12 espias. 12 espias, 10 sim. Fica me confundindo não, irmão. Pelo amor de Deus. 10 espias, é porque eu falei, foram 12. Só Josué, que era um de cada tribo.
Josué e Caleb. E aí? Fica querendo me confundir? Isso. 10 ficaram. Sabe o que eu entendo, irmão? É que Deus era o mesmo que sustentava no deserto, mas aqui o povo tinha que fazer a sua parte. Será que se esse povo do deserto fizesse a parte deles, não teriam tomado posse da terra também? Será que Moisés não teria chegado também? Será que Moisés não tinha chegado também lá? Para de murmurar, cara. Para de olhar para o passado. Vai viver uma vida na presença de Deus. Deus tem algo novo para nós, irmão. Pega uma vibe da presença de Deus, sinta a presença de Deus, não saia da presença dele, santifique-se, coloque Deus na frente. Os Jordões cairão, irmãos, e nós avançaremos, veremos milagres, maravilhas de Deus. Quando eu olho para esse texto, a palavra do Senhor mostra quando o povo, quando as plantas dos pés, versículo 13, dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Olha, dando condição de 4 milhões de pessoas passarem pelo Jordão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, eu falei da primavera, março e abril, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se um montão numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado da Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. E aí a palavra diz que o tão povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Coloquemos Deus à frente, nos santifiquemos para vermos as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus, que é maravilhoso, aplique sua boa palavra aos nossos corações. Concluo dizendo: Deus ainda abre caminhos impossíveis. A presença de Deus deve ir na nossa frente. Santificação precede milagres, maravilhas de Deus. Passos de fé são necessários. O fim dos recursos humanos é o começo da ação de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Antes de orar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tive na rádio. Todo mundo falou, né? Tava elegante. Os irmãos mandaram para mim assim, tá parecendo até galã de novela. Aí entrei no... Não vou contar essa não, essa daqui... Entrei no elevador, a senhora assim, o senhor está tão bem arrumado, o senhor é advogado? Aí eu falei, não sou advogado. Aí Deus falou, fala o que você é para ela. Eu falei, pela misericórdia, Deus me deu o ministério pastoral. Ela, o senhor é pastor? Eu falei, eu sou pastor. E Deus te abençoe. Aí eu desci do elevador. Né? Mas foi uma benção estar ali na Rádio Melodia, muito bem recebido.
não gravei só uma mensagem, eu gravei pelo menos 10 orações, umas 2 mensagens, né? Porque eu fui com a ideia que ia só gravar mensagem. Mas o culto Cristo em Casa, no dia que eu for pregar, a mensagem inicial, a oração inicial é minha. Então, já deixei a mensagem, a oração gravada. E aí fiz uma oração também para 6 horas. Pastor, a gente vai informar que hora que vai passar na rádio. Falei, rapaz, louvado seja Deus. E o irmão lá, o Michel, me abençoou muito, né? Eu falei para ele assim, se tiver algum erro de português aí, erro teológico, não deixe para o ar, irmão. Eu falei, não, pastor, tudo tranquilo, graças a Deus. Ele falou, se eu ver erro teológico, pastor, aí eu corto, aí eu aviso o senhor. Aí eu falo, aí eu paro e repito, né? Porque quero errar nada na palavra do Senhor. Mas foi uma experiência muito abençoada, abençoadora. Fica aqui meu registro. Se Deus permitir voltar, voltarei com alegria. Mas, irmãos, uma coisa que a gente tem que fazer é descer e botar tudo para a glória de Deus, né? E entender que é responsabilidade. Você fica diante do povo que você não sabe que vai ouvir. Quem vai ouvir? Então você tem que saber o que você vai falar, a verdade é essa. Eu, por exemplo, uma vez eu preguei na rádio Adonai, e eu preguei porque o casal que estava fazendo a programação não foi. Estava eu namorava cheio. E eu preguei, falei, vou pregar o quê? Estava com o texto na mente, preguei. E aí abençoei uma vida que ligou depois, lá da Pavuna. Quero agradecer porque a mensagem falou comigo. Deus usou, né? Mas você está diante de uma responsabilidade. O que você vai pregar? Você não pode pregar coisas que Deus não fala, né? Então pensa assim. Você tem a oportunidade, quando levantou assim, eu aceitei a oportunidade. Falei, quer? Quero. Aí eu falei assim, vou ter mais ou menos um mês para preparar a mensagem. Não, é terça-feira, pastor. Falei, terça-feira? Então tá bom, terça-feira eu estou aí, mas vamos para o joelho, vamos orar e vamos lá falar da palavra do Senhor. Foi uma experiência maravilhosa. Espero, em nome de Jesus, que tenha as outras, mas tudo para a glória do Senhor e diminuindo, né? Porque nada tem que ser para nós, sim para a glória do Senhor. E muito obrigado a cada um que me mandou uma mensagem de carinho, né, que vibrou comigo nesse momento, né? A gente tem que contar as coisas boas, irmão. Tem que contar as coisas boas. Às vezes a gente compartilha as coisas ruins, mas a gente também tem que compartilhar as coisas boas, né? Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos, Zé Carlos. Vem cá. Ora encerrando. E apresenta ao Senhor a nossa vida. Pessoal que vai ao Multiplique, nós vamos sair daqui 6 horas da noite, certo? Culto amanhã vai ser aqui na casa do nosso irmão José Roberto. Venha estar no culto, aqui na casa dele. Vem para cá, vem. Daqui a pouco vão estar pregando, né? E vem estar aqui no culto, na casa do nosso irmão José Roberto, para a gente estar celebrando ao Senhor, juntamente com essa família, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer nessa noite maravilhosa e gloriosa de oração, por esse culto abençoado que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela graça de estarmos aqui para te adorar e para exaltar o teu santo nome, pelos louvores que aqui, Senhor, pudemos entoar a ti, e por essa palavra poderosa, maravilhosa, Senhor, e abençoadora. Ajuda-nos e ensina-nos todos os dias a santificarmos a nossa vida e crer que o Senhor fará realmente maravilhas no meio de nós. Obrigado por tudo, obrigado, Pai amado, pelas bênçãos derramadas nessa noite, e tenho a certeza que a todos nós o Senhor deu muitos livramentos, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Nós queremos te agradecer e apresentar as nossas vidas diante do Senhor, o nosso retorno para os nossos lares, que o Senhor continue conosco, com as tuas mãos de poder estendidas sobre as nossas vidas, nos livrando, protegendo e guardando de todo o mal. Nós oramos, nós te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.